Livro Os Dois Tipos de Fé, de E.W. Kenyon. Capítulo 17. O Novo Mandamento e a Justiça. A lei que governa a igreja, a lei que substituiu os 10 mandamentos, a lei que prevalece sobre toda a lei humana, é a lei do amor. Se alguém anda no tipo de amor de Jesus, nunca quebrará nenhuma lei dada para refrear o pecado. Quando alguém anda em amor, não é mais um elemento negativo ou neutro. É um elemento positivo no mundo para abençoar. Quando alguém sai fora da lei do amor, sai do ambiente divino para a do adversário. Quando alguém age fora do amor, o faz em harmonia com o adversário. Fica numa situação em que fica sem defesa, pois o adversário tem domínio. Enquanto anda em amor, Satanás não tem nenhum domínio sobre ele. Quando age fora do amor, nele fica fraco o elemento da fé. Não podemos andar pela fé sem andar em amor. Não podemos viver uma vida de fé sem viver uma vida de amor. Levou um longo tempo para que isso ficasse claro em meu próprio espírito, mas agora eu sei disso. Nossa fé será medida inconscientemente pela nossa caminhada de amor. Não podemos falar fora do amor, nem agir fora dele, sem que seja enfraquecida a nossa fé. O amor de 1 Coríntios 13 não procura os seus interesses. A fé no Pai e o egoísmo não se misturam. Quando andamos pela fé, tornamo-nos independentes das circunstâncias. Quando andamos em amor, andamos no âmbito da proteção do Pai e andamos em sua sabedoria. O Pai é amor e Ele é luz. Ele fez Jesus ser sabedoria para conosco. Quando andamos em comunhão com Ele, temos sabedoria, temos sua capacidade. A fé se torna tão natural para nós como a água para um peixe. Ela faz parte de nosso ser. Deus é para nós a nossa força, a nossa vida, a nossa capacidade. O efeito da justiça na presença da doença e da enfermidade. Gostaríamos de saber por que Jesus era tão ousado na presença de Satanás e das obras dele. Nós o vimos na presença da morte, no túmulo de Lázaro, com uma ousada confiança que nos impressiona. Por que era assim? Porque ele era justo. O pecado torna os homens covardes. A consciência de pecado nos mantém aprisionados. Sabemos que somos de Deus e que temos Deus em nós. Sabemos que somos a justiça de Deus. Podemos nos situar na presença de Satanás e de suas obras de forma tão ousada como fez Jesus. Leia nosso livro Dois Tipos de Justiça. A justiça é, na realidade, a capacidade que Deus tem de se apossar de nós. Colocamos-nos em sua presença completamente desprovidos de medo por causa da consciência de que somos novas criações. Fomos criados pelo próprio Deus. Jesus nos passou a procuração para usar o seu nome. Ele disse: em meu nome vocês expulsarão demônios. Se expulsamos demônios, podemos então desfazer tudo o que Satanás fez. Podemos quebrar o poder de Satanás onde quer que ele esteja enfronhado. Podemos subjugar e destruir suas fortalezas. Podemos irromper contra ele com uma ousadia que significará sua destruição e a nossa vitória. Sabemos que Satanás foi vencido, que agora nos tornamos senhores onde antes éramos escravos. Tornamo-nos fortes onde antes éramos fracos. Estamos identificados com Deus. Podemos assumir destemidamente o seu lugar e agir como Jesus agiu quando andou na terra. Não foi apenas uma sentença sem sentido que saiu dos lábios do Mestre quando ele disse: obras maiores do que estas vocês farão, porque vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirem em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Entendemos que a passagem acima não se trata de oração, nem de falar com o Pai, mas de falar aos demônios. Levantamo-nos numa atitude firme e destemida e enfrentamos nosso adversário como vencedores. Jesus havia dito: saia dele. E nós dizemos: no nome do Senhor, saia dele. Vá embora para o abismo ao qual você pertence, e não ouse voltar a atormentar e prejudicar este homem novamente. Estamos assumindo o lugar de Jesus,
estamos agindo em seu lugar. Sua justiça que nos foi atribuída nos dá a capacidade de agir em seu lugar e de tomar o seu lugar. Este é um novo dia na vida divina. Esta é uma nova ordem na esfera do homem. Satanás reinava sobre a velha ordem. A consciência de pecado nos dominava. Ficamos sabendo que a nova criação é a justiça de Deus em Cristo. Sabemos que esta justiça não é teológica nem filosófica, mas uma justiça real. É Deus mudando nossa consciência de pecado numa consciência de justiça. É Deus trabalhando dentro de nós, edificando sua palavra em nosso espírito, até que nos tornemos parecidos com Deus em nossa maneira de pensar, hábeis em nossas obras. Não somos mais tímidos e medrosos. Ficamos de pé como os filhos de Deus devem ficar na presença de um inimigo vencido. 1 Coríntios 2,6 fala de potestades destronadas no mundo, tradução de Moffat. Temo-as reconhecido como destronadas. Temo-nos reconhecido como estando entronizados. Deus está entronizado dentro de nós. Somos dominadores sobre as forças das trevas que têm estado destruindo a raça humana. Vamos tomar nosso lugar e desempenhar nosso papel. A relação da justiça com a fé. A fé surge de uma comunhão contínua com o Pai. A justiça é a capacidade de permanecer na presença do Pai sem nenhum senso de culpa ou de inferioridade. É o produto da obra terminada de Cristo que culminou na nova criação. Quando sabemos que o Pai nos recriou com sua própria natureza, retirando tudo que não era amável, colocando sua própria vida e natureza em seu lugar, e quando entendemos que Ele está tão satisfeito com a nova criação, que pode fazer dela seu lar, que Ele vem habitar em nós, podemos entender como somos preciosos e completamente inestimáveis para Ele. Se Ele tivesse filhos e filhas com os quais não pudesse ter comunhão em termos de igualdade, não haveria nenhuma satisfação nela. A obra que Ele realizou em Cristo seria um completo fracasso. Estamos certos de que o homem no princípio tinha uma perfeita comunhão com o Pai. Quando ele caiu, essa comunhão foi quebrada. Uma perfeita redenção precisa restaurar essa comunhão perdida. Ela precisa ser restaurada em termos legais. O homem precisa saber que tem um direito perfeito na presença de seu Pai. Ele precisa colocar um fundamento sobre o qual edificar uma perfeita vida de amor. Dessa perfeita vida de amor surgirá uma vida de fé. A fé opera pelo amor. A fé e o amor estão relacionados. O amor gera fé e a fé fortalece o amor. Quando uma pessoa sabe que Deus a recriou, tornando-a uma nova criação, e que essa nova criação é a natureza do Pai que lhe foi transmitida, então ela sabe que seu lugar normal é na presença do Pai. Jesus disse: "Eu sou a vinha, vocês são os ramos." Esta ilustração mostra que deve haver perfeita comunhão, uma vez que o ramo e a vinha são um. O ramo é tão justo como a vinha, pois a vinha transmite sua vida e justiça ao ramo. Isto edifica a fé no crente. Afirmamos continuamente que somos a justiça de Deus em Cristo. Repetimos isso várias vezes até que a realidade disso se torne parte de nossa consciência. Estamos tão conscientes disso como estamos de que 4 mais 4 são 8, ou de que uma fogueira libera calor, ou de que o sol irradia luz. Sabemos que somos o que Deus diz que somos. Não tentamos ser o que Ele nos fez. Desfrutamos da riqueza e abundância do que somos em Cristo. Quando Ele diz que se torna a justiça daquele que tem fé em Jesus, sabemos que de fato Deus se tornou nossa justiça, pois temos fé em Jesus como Salvador e Senhor. Sabemos que somos justos. Não tentamos ser justos mais do que um homem tentaria ser um homem. Ele pode até tentar ser um homem bom, mas ele é o que a natureza o tornou. Somos o que Deus nos fez ser, sua própria justiça. O Espírito diz, por meio de Paulo, que Deus fez Jesus sabedoria para nós. Sabemos que Jesus é a nossa sabedoria. Quando ele diz que Jesus foi feito para nós santificação, sabemos que somos santificados pela sua santificação.
Quando ele declara que foi feito para nós redenção, sabemos que estamos redimidos, que ele é a nossa redenção. Consequentemente, nossa redenção é uma realidade. Da mesma forma, ele declara que se tornou nossa justiça. Se ele se tornou nossa justiça, então nossa posição diante do Pai é idêntica à dele. Esta é a base para uma fé real no Filho de Deus. Marcos 11:22 diz numa versão: tenham a fé de Deus. Ou noutra versão, tenham a fé em Deus. Nós temos ambas as coisas. Temos a fé de Deus reproduzida em nós pela sua palavra viva, por sua natureza que nos é transmitida. Temos a fé em Deus porque é uma coisa normal e natural que um filho tenha fé em seus pais. Temos mais fé na capacidade de Deus de nos dar a vitória, curar, dar poder e força, resolver os problemas da vida, do que temos no adversário no sentido de atrapalhar os propósitos de Deus em nós. Em outras palavras, temos mais fé na habilidade de Deus do que temos na habilidade do adversário. Temos mais fé na palavra do Pai do que temos nas circunstâncias que nos cercam ou no ambiente que nos tenta manter em prisão. Deus é maior para nós do que qualquer outra coisa no mundo. Sabemos que maior é aquele que está em nós do que o ambiente ou as influências que nos cercam. Sabemos que somos mais que vencedores, que saímos da esfera do fracasso para a esfera do sucesso e vitória. O efeito da consciência do pecado sobre a fé. A fé não pode crescer numa atmosfera de condenação. Enquanto nos mantivermos no domínio da consciência de pecado, nossa fé será fraca e ineficaz. Se frequentarmos uma igreja em que pecado é pregado continuamente, será desenvolvida uma consciência de pecado e será destruído o vigor da fé. A fé, assim como o amor, exige uma confissão contínua. Se não afirmarmos continuamente nosso amor por aquelas pessoas que estão ao redor, o amor vagarosamente esfriará, se tornará ineficaz. Precisa haver uma afirmação contínua do amor. Marido e mulher que param de afirmar seu amor um pelo outro, lentamente, porém, certamente perderão a profunda comunhão que têm um com o outro. O mesmo é verdadeiro com relação à fé. Afirmamos constantemente nossa confissão, nossa fé, de forma que ela cresce. Algumas declarações a serem feitas. Posso tudo naquele que me fortalece. A capacidade de Deus está em mim. Tenho a vida de Deus residente em mim. Tudo o que eu pedi ao Pai, no nome de Jesus, Ele me dará. A força de Deus e a capacidade de Deus habitam dentro de mim. Tenho sua sabedoria. Não tenho que pedir sabedoria, porque a sabedoria já é minha. Não tenho que orar pedindo fé, porque suas promessas não podem ser invalidadas. Nenhuma palavra de Deus é desprovida de poder. Lucas 1:37. Tenho um convite permanente para entrar com ousadia na sala do trono e me sentar na presença de meu Pai. Agora sou um membro da família divina. Deus é meu Pai, sou seu filho, estou na família. Sou participante da sua natureza divina. Estou constantemente consciente de sua presença residindo em mim. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Tenho sua vida de amor residente em mim. Estas afirmações desenvolvem a fé, a saúde, a vida e a força na vida do crente. Estas afirmações são da palavra ou são baseadas na palavra. Elas não são afirmações do conhecimento que vem pelos sentidos.